Paz de Cristo, meus irmãos, que Deus abençoe. É bom mais uma vez estarmos aqui comunicando mais uma porção da Palavra de Deus. E hoje quero usar o texto lá do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, a ideia dos versículos 3 até o versículo de número 21. Vou ler só um versículo para não demorar demais, né? Para o vídeo não ficar muito extenso. Eu vou ler somente um versículo e vou explicar a ideia do todo. Então, Efésios capítulo 5, versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-os. Só esse versículo eu vou ler, para nós termos aqui toda a ideia, né, desse ensinamento, né, importante para a vida da igreja de Éfeso. Lembrando que Paulo está escrevendo essa carta de Éfeso à igreja com o intuito de revitalização, de dar uma nova roupagem à vida das pessoas, né? Dar nova vida, uma nova vida comportamental àquela igreja, instruindo aquela igreja segundo os ensinamentos cristãos, e eu posso dizer bíblico-cristãos. Ele, quando inicia essa carta, esses documentos, esses textos para a igreja, ele tem como propósito, inicialmente, de instruir aquela igreja a respeito dos costumes ruins, anticristãos, ou do mundo. A ideia dele é essa aqui. E lembrando, também nesse momento aqui, que nessas instruções o apóstolo Paulo traz uma ideia de uma vida santificada, não de uma vida perfeita, porque perfeição nessa terra não existe, mas a ideia de uma vida santificada aos pés do Senhor, podemos dizer assim. Vamos ver a ideia aqui, primeiro, dos versículos 3 até o versículo de número 5, dando uma boa contribuição também o versículo de número 6. Vou ler esses textos. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça não sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarris, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Até aí, nós vamos parar um pouco dentro disso aqui, porque quando o apóstolo Paulo trata dessa matéria, ele quer falar sobre as relações sexuais ilícitas. Isso aqui nos chama muito a atenção, ok? Ele fala de impudicícia e toda sorte de impurezas e cobiça. Nem sequer se nomeia entre vós, vai dizer isso aqui. Quero lembrar aos irmãos, né, e trazer para a nossa memória um texto lá da carta do Senhor Jesus às 7 igrejas da Ásia, uma delas é a igreja de Éfeso. E naquela carta, o Senhor fala sobre o primeiro amor, etc. A gente conhece, sabe como funciona. E o versículo de número 6, é Apocalipse 2, né, versículo de número 6, o Senhor vai dizer assim: tenho, porém, a favor de ti. Ou seja, a afirmação é que o Senhor gostou de algo que a igreja estava praticando.
que o Senhor gostou? De que essa igreja de Éfeso odiava as obras dos nicolaítas. Odiava. Aí, que obras são essas, né? Vamos lembrar de Nicolau, que vivia no primeiro século, que era um devasso, podemos dizer assim, e instruía as pessoas a viver de qualquer maneira, sexualmente falando. Podiam fazer o que quisessem. Okay? Então, Nicolau. E quando o Senhor encaminha aquela carta para a igreja de Éfeso, ele diz assim, a igreja de Éfeso odeia as obras dos nicolaítas, ou dos seguidores de Nicolau. Vamos lembrar disso aqui? E Paulo, quando trata desse texto aqui, vai instruí-los exatamente nessa matéria, para que essas coisas não viessem a acontecer no seio da igreja. Louvado seja Deus por isso. Então ele vai dizer assim, mas nem impudicice, toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. E depois ele vai falar assim, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, aquelas coisas agradáveis que às vezes a gente usa, né? A gente escuta, né, no dia a dia, as pessoas usam muito, e acham que isso aí é banal, não está dizendo nada, mas tem muito significado, né? Que são coisas imorais, palavras imorais, palavrões, insinuações, etc. E pela perda do respeito pelo outro, pela família, né? Em muitos casos pela igreja. Por exemplo, a gente passa aqui na rua principal, indo para o centro da cidade, no nosso local aqui, na cidade de Magé, e em frente a uma igreja evangélica, aqui na rua principal, na rua Pio XII, nós encontramos aqui vários homens com os carros parados em frente a um templo, jogando todo tipo de jogo de cartas, etc., e outros jogos, falando palavrões e apostando. Paz, meus irmãos. Então, a falta de respeito que hoje há no ser humano. E Paulo instruiu aquela igreja para que essas coisas estivessem longe, né? Longe da igreja. A banalização também do sexo hoje, por exemplo, né? Da vida sexual, banalização, enfim, né? Essas coisas todas. E a instrução é para que a igreja ela possa se entender como igreja e ter uma diferenciação no comportamento. Ok? Segue o texto e ele vai dizer assim, sabei, pois isto, versículo 5, nem o incontinente, o impuro, o avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Já Paulo vai dizer, né? Quem pratica são os pagãos, que é a prática dos pagãos. E ele vai dizer, né, que o paganismo não tem entrada no reino de Deus. Então, a prática pagã, ele vai dizer que não tem entrada e não tem mesmo, né? O cristianismo é diferente. O cristianismo é, de fato, teológico, né? É de adoração a Deus, é de obediência a Deus. Explicado esse texto, partimos então para o 6, que ele vai dizer assim, irmãos, tenham essa consciência do cristianismo, das coisas de Deus, da palavra de Deus, e dizer assim, vocês, ninguém vos engane com palavras vãs. E nós já sabemos, conhecemos que as palavras, né, dependendo da malícia, daquilo que se coloca, né, são sedutoras, são maldosas. Ele vai dizer, ninguém vos engane com palavras vãs. Os maiores alcoólatras, por exemplo, os maiores ladrões, os maiores, vamos chamar assim de maiores, usuários de drogas, começaram a usar bebida e roubar e usar drogas em conversas. Ah, que nada, vamos experimentar, isso é bom. Eu fiz uma experiência de campo, né, um trabalho para a faculdade, e eu fiz a experiência de campo dentro da área sociológica, eu fiz dentro do grupo de alcoólicos anônimos. Me apresentei, perguntei se poderia fazer um trabalho ali, e estive com eles ali mais ou menos 10 dias, né, participando e ouvindo os depoimentos. E nós ouvimos depoimentos de crentes, né, lá no AA,
ou que estavam fora da igreja por causa do alcoolismo, dizendo assim, olha só, eu comecei no alcoolismo bebendo socialmente. Enfim, nós encontramos isso. Okay? Se nós formos fazer uma experiência de campo no NA, Neuróticos Anônimos, também nós vamos encontrar informações iguais. Também nós encontramos a informação daquele dizer assim, olha, eu comecei a roubar com um furtozinho, de uma coisa pequena, assim, né, sem valor, quem sabe. Tal. Muitos depoimentos assim nós conhecemos. É do pouco, do drinkzinho à toa, né, que se bebe só para, quem sabe, abrir o apetite, ou porque socialmente está com alguém visitando, ou enfim, essas coisas todas, por meio da sedução da palavra, de fato, acontece uma desgraça na vida. Quero abrir um parênteses e me reportar. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, a coisa de adolescente mesmo, de garoto, de criança, e eu fui a uma festinha de um amigo, vizinho, e meus pais não estavam em casa, e eu saí então, né? Aquela oportunidade era mais ou menos 18, 19 horas mais ou menos, e lá naquela brincadeira toda na festinha tinha umas bebidas lá alcoólicas, chamadas de batida, de pêssego, de morango, de limão, não sei o quê. E na brincadeira aqueles coleguinhas todos mais ou menos da minha idade, 13, 14, 15 anos, comecei ali, quando me vi, né, em torno de 2 horas, né, depois, eu estava totalmente embriagado. Saí dali, fui para casa, e cheguei em casa, fiquei envergonhado com aquilo tudo, passei mal, um garoto passando mal, 15 anos de idade, vômitos, e a minha irmã mais velha falando assim, você é o cachaceiro da casa, você é o alcoólatra da casa, aquela coisa toda, que não foi fácil não, viu? Para nunca mais, porque eu não conseguia nem andar, aquela coisa terrível, né? E etc. E daqui a pouco mais o texto vai nos conduzir também a essa direção, ok? Então, voltando aqui, ele vai dizer o seguinte, ninguém vos engane com palavras vãs, ninguém. Nós não podemos permitir sermos enganados. Nós não podemos ser enganados. A partir do 7, ainda nas instruções, ele vai dizer assim, não sejais participantes com eles. Não pode ser enganado, não pode se permitir a ser seduzido a fazer alguma coisa nessa linha, dessa natureza, e nem participar da situação. Então, a instrução de Paulo aqui. E ele vai dizer, por que vocês, vai falando para a igreja, por que a igreja não pode ter participação nisso? Porque agora a condição da igreja é outra. Ele vai dizer, outrora eres trevas, tá? Versículo 7. Outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Né? Ele vai dizer aqui no versículo de número 8, andai como filhos da luz. Então, outrora é treva, agora a situação é nova, a situação é outra. Andai como filho da luz. Ok. A partir daí, Paulo começa a falar para a igreja, o texto aqui está entre parênteses, né? Foi inserido esse texto aqui, dizendo assim, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E nós, cristãos, né, sabemos o que é agradável ao Senhor, e Paulo está instruindo aquela igreja para que ela viesse também a conhecer o que é agradável ao Senhor. O agradável ao Senhor é cumprir a sua vontade, olhar para a sua palavra, extrair delas ensinamentos para a vida, ser agradável ao Senhor, fazer a vontade de Deus em todas as coisas, na sociedade, na igreja, na sua vida de trabalho profissional, fazemos a vontade do Senhor. E ele faz uma abordagem aqui da justiça e verdade. Nós vamos observar aqui, bondade, justiça e verdade caminham juntas, parece que são parentes próximos, irmãs de sangue, né? São fatores, né, que nós encontramos no cristianismo, reflexo da pessoa de Jesus, nosso Senhor.
Jesus andou em bondade, Jesus sempre fez aquilo que era justo, sempre praticou o que é justo e sempre caminhou na verdade com a verdade. Por isso ele repetia sempre, né? Que ele falava a verdade e repetia a verdade. Isso aqui é muito significativo para nós cristãos. E segue o texto, né? Não sejais cúmplices. Quando nós participamos de algum momento assim terrível, né, de impudicícia, de impureza, de malícia, etc., de falta de verdade, quando nós nos juntamos a um grupo de pessoas para falar a mentira, altamente nós estamos sendo cúmplices e somos injustos. Não cumprimos a verdade do Senhor. Então, todas as pessoas que se envolvem com mentira, com fake news, etc., essas coisas todas que rodam por aí hoje, a respeito de tudo, o que mais tem hoje é fake news, inclusive dessa doença da Covid-19, e nós precisamos ter o cuidado de não permitirmos também compartilharmos mentira nenhuma, com ninguém, de forma nenhuma. Ou da vida dos outros, ou de outra igreja, enfim, não interessa. E hoje nós temos, né, a facilidade de termos a verdade clara, iluminada em nossa mão, em todos os segmentos, seja na ciência, seja na teologia, seja na questão profissional, no trabalho, seja a área que for, nós podemos, de fato, caminhar com a verdade. Com a verdade. Ou seja, com o fato verídico e não com o fato supostamente fato. Nós podemos andar com a verdade. Tá ok? Que nós temos ferramentas instrutivas para que nós andemos com a verdade. E, em termos da igreja, né, quando nós cumprimos a vontade de Deus e observamos o Evangelho de Jesus, os ensinamentos bíblicos cristãos, estamos caminhando na verdade. Segue, então, o texto, ele vai dizer assim: porque o que o mundo faz em oculto, o só referia vergonha. É fato. Isso aqui é uma verdade preponderante para nós. Tá ok? Quando eles andarem como filhos da luz, ele está falando assim, o comportamento, a vida, a fala, etc., é como se estivesse andando durante o dia, não se escondendo. Ok? É como se estivesse andando com o sol brilhando aí, todo mundo te vendo. Essa é a verdade. Tá ok? Não de fake news, de notícia falsa, etc., que as pessoas gostam muito de fazer. É porque dá ibope, né? E as pessoas gostam de ter ibope, né? Normalmente as pessoas gostam, o mundo gosta, né? E muitos crentes também gostam de ibope. Ok? Então, trabalhando as ideias, trazer isso para nós aqui, para a instrução de Paulo, que a igreja de Éfeso não fosse cúmplice, a instrução para nós é igual, para que nós não sejamos cúmplices também de coisas erradas, de inverdades, de injustiças. Voltando aqui, Paulo vai instruir assim a igreja. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, tem clareza, dá para ver, as coisas estão manifestadas, é luz. A verdade é clara e objetiva, ela é luz, ela está clareada para a nossa compreensão. Segue o texto. Ele traz aqui uma afirmação, que traz muito significado para nós aqui também, nesse versículo de número 14, assim, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Podemos trazer isso aqui e dizer assim, parece que a mensagem é para que haja um despertamento do sono espiritual. Porque é inverdade, é mentira, é injustiça, ok? As coisas ruins, a fala ruim, impureza, chocarrice, as coisas que às vezes o crente usa, traz para nele o sono espiritual. Às vezes nós ouvimos assim, fulano está desanimado, então a igreja está desanimada. Quem anima a igreja é o Espírito Santo. A gente sabe disso. E crente, servo do Senhor, nunca está desanimado ou desanimada.
O servo do Senhor, a serva do Senhor, eles estão sempre animados, porque quem o anima é o Espírito Santo, independentemente de qual seja a situação, dificuldade financeira, ou enfermidade, etc. Essas ameaças todas da Covid-19, e não pode trabalhar, e não pode se deslocar, essa coisa toda, isso não pode trazer tristeza e para o nosso coração, nem muito menos desânimo, porque quem nos anima é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade, é Deus em nosso coração. Ele vai dizer assim, dizendo para despertar do sono espiritual, que a igreja deve se despertar do sono espiritual no dia a dia, ok? Isso aqui é bastante significativo também para a nossa vida, né? A gente encontra também o texto informando para a gente o seguinte: remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Uma indagação para nós é como que nós podemos entender a vontade do Senhor? Lendo a Escritura, estudando a Bíblia, fazendo um estudo sério, uma boa interpretação das Escrituras Sagradas, trazendo para a nossa vida. Então, sendo assim, nós conseguimos, então, compreender e entender qual a vontade do Senhor para a sua igreja, para mim, para você, para todos nós, né, da igreja do Senhor. Como entender essa vontade? Nós encontramos as explicações, as orientações nas Sagradas Escrituras. Como é entender a vontade de Deus? Olha o que Paulo fala aqui no iniciozinho. Sede, pois, imitadores de Deus. Por exemplo, nas nossas vidas, nossas dificuldades, às vezes em momentos ríspidos da nossa vida, uma boa indagação para nós será a seguinte: o que faria Jesus nesse momento? Momento que, quem sabe, você é maltratado, xingado, quem sabe, né? Sim, alguma coisa assim na sociedade, aí você se pergunta, o que Jesus faria? Jesus daria um tapa, um soco, uma paulada? Quem sabe Jesus faria isso? E a gente vai olhar para os evangelhos e dizer, não, Jesus não faria isso, não. Jesus ficaria quieto e seguiria o seu caminho. Okay? Então, é dessa maneira que nós devemos entender qual é a vontade do Senhor, olhando para Jesus, que foi, de fato, a manifestação de Deus na proximidade humana. A maior manifestação de Deus. Falei sobre isso no vídeo aqui, okay? Chamada de Epifania. Okay? O texto segue, vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu não sou defensor, nem sou bebedor de vinho, de qualquer outra bebida alcoólica, porque é sugestão minha, né? E etc. e tal. E a gente sabe que muitos crentes gostam de tomar vinho. Em épocas especiais, às vezes sempre. Enfim, é foro íntimo, particular de cada um sabe do que é melhor para você. Mas nós, por exemplo, entendemos que não tem necessidade de me embriagar, de estar com garrafa de vinho, essas coisas dentro de casa, enchendo a cara, etc. Né? E o Paulo vai instruir aquela igreja para não fizesse isso, né? Porque era costume antigo beber vinhos, né? Em casa, nas festas, etc. E o pessoal bebia mesmo, né? E etc. Tal. Então ele vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. O vinho traz confusão. Eu posso dizer o seguinte, que eu sou uma pessoa traumatizada com festas familiares, de outros, né? Onde o ambiente não é evangélico. Eu sou traumatizado. Porque onde tem bebida alcoólica, tem uma briga, tem uma discussão, tem violência, enfim, eu não gosto dessas coisas. Né? Então, como eu não gosto dessas coisas, eu tenho um trauma. Na minha família, minha irmã casou com um rapaz que morava no mesmo quintal, né, nosso, lá, com a família toda e tal, e ele bebia uma bebida arrumada e arranjava confusão e batia na irmã, e queria bater no meu pai, ficava violento e essas coisas, mexia muito com o nervo de todo mundo, era um negócio assim muito sério, né? Então,
não tiver bebida alcoólica, sinceramente, há um problema, né? Ele vai dizer que há dissolução. Okay? E sendo assim, ao contrário de encher a vida de bebida alcoólica, enche-se do Espírito Santo. E aí, como é se encher do Espírito Santo, hein? Como deve ser isso, né? Alguém perguntar, como é que é encher do Espírito Santo? Simples, né? Viver uma vida cristã. Orar, cultuar, perdoar, conviver com os irmãos, não inventar historinha de ninguém, e criar fofoca de ninguém. Parece que essa história de coisas, de pessoas pequenas, etc. Essas coisas todas, acabar com isso, né? Não viver assim, procurar viver o Senhor, né? E orar, né? Buscar consagração de vida na oração, dedicação, né? Para o trabalho do Senhor, né? Isso tudo agrada o coração do Senhor e nos enche mesmo do Espírito Santo. Okay? Voltando aqui, e ele vai dizer assim, como deve ser a conversa de vocês, os cristãos da igreja, para a igreja de Éfeso, e trazendo para nós também hoje. Como deve ser a conversa do cristão, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Né? Isso aqui é bem interessante para nós aqui no texto, bem interessante também, né? Dando sempre graças a Deus e Pai em nome do Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que mais nós vemos hoje, né, são lideranças que não se sujeitam a outras lideranças. E há divisão, e há problemas, e há dificuldade. Tem gente que acha que não tem que obedecer a liderança, que não tem que sujeitar a liderança, e quer ser maior do que a liderança. Tem muitas coisas acontecendo isso hoje na igreja. Okay? O próprio Jesus, né, vai instruir, né, que aquele que quiser ser o Senhor será o servo, será o serviçal. Então, é a instrução de Jesus, né, para a igreja do Senhor. Né? Então, é dessa maneira, e no versículo 15, quando ele vai tratar dessa maneira, ele vai dizer assim, vede prudentemente como andais, é a prática, né? O viver diário, né? Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Por exemplo, quando nós temos lá Jesus falando sobre a parábola do nécio e do sábio, ele disse, o nécio faz a casa na areia, vem a chuva, as águas e a casa cai. Não é só o nécio que é. Pessoas que não pensam, que não usam a inteligência, nem a espiritualidade, faz a coisa sem pensar e acha que está fazendo tudo certo. E o sábio? O sábio está sempre fazendo alguma coisa com entendimento, com sabedoria, com espiritualidade. Devo me reportar aqui, nos lembrar, de Salomão, que é conhecido como um grande sábio. Por que Salomão é conhecido como um grande sábio? Me parece que aquela premissa daquelas duas mães com uma criança, e quando uma das mães pode cortar do meio, e a mãe verdadeira diz, não, peraí, entrega para ela a criança, eu quero o filho vivo. Então, quando acontece que ele fala de Salomão assim, você é a mãe, dá a criança para sua mãe, toma conta dela, né? Educa essa criança, certo? Isso é sabedoria, né? Muito significativo, sabedoria. Então, Paulo vai instruir aquela igreja para que andais como sábios, não como nécios. E é a instrução para nós também hoje, né? Para nós andarmos como sábio, com intenção de sabedoria, saber quem você é no reino de Deus. Andar assim, dessa maneira, comportamental, observante, etc. Enfim, que o nome do Senhor seja glorificado em nosso posicionamento sábio diante da sociedade, diante da igreja, diante dos homens, diante da família, ok? Enfim, é assim que nós entendemos. Então, a experiência para nós do texto sagrado, e nessa experiência, extrair as lições. Primeira grande lição para nós aqui é
somos servos de Deus, somos filhos de Deus, somos a igreja do Senhor. Nós não podemos ser enganados por coisa nenhuma errada. Jamais. Nós não podemos ser enganados por coisa nenhuma errada. Segunda coisa para nós aqui, ok? Não sermos cúmplices das coisas erradas, das mentiras, das fake news, das fofocas, do disse-me-disse, que às vezes acontece no seio da igreja. Nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam conosco, ok? Que acima de tudo esteja a clareza, a verdade, a justiça, a bondade, que acima de tudo esteja isso. Depois, a última, que é: andai como sábios. Se alguma coisa vai fazer mal à sua vida particular, à sua família, o seu ministério, etc. e tal, você deve ter um comportamento de negativo a respeito dessa coisa ruim que deve acontecer, que poderá acontecer. Então, andai como sábios, tendo como premissa maior é o temor a Deus. E nós sabemos que a maior sabedoria vem do princípio de temer a Deus sobre todas as coisas. Quando falarmos qualquer coisa ruim contra o outro irmão, e etc., a partir de uma inverdade, muito cuidado com isso, porque você está praticando uma injustiça, e o Senhor nos chamou para sermos justos. Andai como sábios. Que Deus nos abençoe, nos oriente em todas as coisas. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de comunicar com os nossos irmãos por meio desse vídeo, trazendo a palavra do Senhor nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Orienta-nos a cada dia, perdoa os nossos pecados, visita todos os nossos irmãos e amigos que estão doentes, internados em hospitais, ó Deus, com a Covid-19. Tenha misericórdia, Senhor, cure-os para o louvor da Tua glória, Senhor, no nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Uma boa noite a todos. Que Deus muito abençoe. Para nós é um prazer imenso falar e nos comunicar com os nossos irmãos. Muita paz e uma boa noite a todos, na paz de Cristo Jesus. Amém.